Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre memória RAM. Para resolvermos esses exercícios, a gente precisa relembrar a estrutura básica da memória RAM. Na memória RAM nós temos várias células, que são essas linhas, então cada linha a gente chama de célula, e cada célula pode armazenar uma quantidade de bits, que aqui no caso é M, uma quantidade qualquer. Além disso, a RAM possui endereços físicos associados a ela. Neste caso, estamos ilustrando uma memória RAM com N endereços. O endereço vai de 0 até N-1, portanto. Então, esta memória principal possui N endereços, logo possui N células, e cada célula possui M bits. E aqui não é bit 1, é bit 0, tá? Então, iria do bit 0 até o bit M-1. Nesse próximo slide, então, nós temos 3 exemplos diferentes de memória RAM. A primeira memória ilustrada tem 16 endereços ou 16 células, cada célula tem 1 byte ou 8 bits. A segunda RAM tem 8 células de 16 bits cada. A terceira RAM tem 12 células de 4 bits cada. Para nós sabermos a capacidade de armazenamento da RAM, basta a gente saber a quantidade de células que ela tem e a quantidade de bits por célula. E a gente multiplica, então, um pelo outro. Neste caso, nós temos 16 endereços e 8 bits. Então, essa RAM tem 16 vezes 8, 128 bits de capacidade. Esta segunda memória tem 8 vezes 16 bits, que também é 128 bits de capacidade. E assim por diante. Quando o processador vai buscar alguma coisa na memória principal, ele busca uma palavra de dados. Essa palavra de dados pode caber inteira em uma célula, pode caber inteira em parte de uma célula e pode também ser maior do que a capacidade de uma célula. Então, nesse caso, o processador, em uma operação de leitura, pegaria os dados de mais de uma célula de uma vez. A gente viu que o processador é ligado na memória principal por meio de barramentos. Esses barramentos contêm 3 linhas: linhas de endereços, linhas de dados e linhas de controle. Vamos pensar um pouco, pessoal. Para essa memória principal 1, eu tenho 16 endereços. Esses endereços estão em binário. Então aqui eu tenho o endereço 0, aqui o endereço 01, aqui o endereço 010, 011, 100, 101, 110, 111 e assim por diante. Em binário, para nós escrevermos de 0 até 15, nós precisamos de 4 bits. Porque 15 é 1, 1, 1, 1. Ou, pensando em uma fórmula matemática, nós temos 16 endereços para mapearmos. Como nós podemos colocar 2 valores em cada bit desse endereço, nós precisaremos de log de 16 na base 2 bits para representarmos todos esses endereços aqui. Log de 16 na base 2 é 4, porque 16 é 2 à quarta. Então, nós precisamos, de fato, de 4 bits para representarmos 16 endereços. Logo, o barramento de endereços que vai ligar o meu processador a essa memória principal aqui vai ter 4 bits. Nós também precisamos relembrar os principais registradores da CPU e os seus propósitos. Na CPU nós temos o Program Counter, que é o contador de programa, que vai indicar o endereço da próxima instrução que precisa ser executada. O IR, Instruction Register, que vai ter de fato a instrução que está sendo executada. O MAR, que é um registrador de endereço de memória que guarda um endereço de memória qualquer. E o MBR, que é um registrador que guarda uma palavra de memória. Então, quando o processador vai na memória principal buscar um dado, o tamanho desse dado vai ser o número de bits do MBR, porque é nesse registrador que ele vai colocar a palavra de dados. O MAR, por sua vez, como ele serve para guardar um endereço da memória, o tamanho dele vai ser o tamanho do endereço da memória, em bits. Então, no caso dessa memória principal, nós precisamos de 4 bits para representarmos cada endereço. Então, o MAR, para trabalhar com esta máquina aqui, precisa de 4 bits. Ele tem 4 bits de tamanho. E esse MAR vai bater também com o tamanho do barramento de endereços, o número de bits do barramento de endereço. Ótimo, sabendo disso, vamos responder então aos nossos exercícios. Exercício 1. Já deixei esboçada aqui a memória RAM
que eu vou utilizar em todos esses exercícios. Eu sempre desenho antes, porque eu acredito que facilita bastante o entendimento da questão. Uma memória RAM tem um espaço máximo de endereçamento de 2K. Isso significa que ela tem 2K endereços. Se ela possui 2K endereços, os endereços vão de 0 até 2K menos 1. Cada célula pode armazenar 16 bits. Então, cada linha armazena 16 bits. Os bits aqui vão do bit 0 até o bit 15. Qual é o valor total de bits que pode ser armazenado nesta memória? Ele quer saber a capacidade total de armazenamento. Se eu chamasse a capacidade total de armazenamento de C, essa capacidade vai ser igual a 2K vezes 16, que é o número de bits que cabem nessa memória. Então vai ser 2K vezes 16, que vai ser igual a 32K, que é o prefixo que eu estou usando, e bit, que é a unidade que eu estou usando. Então a capacidade dela vai ser de 32K bits. Qual é o tamanho de cada endereço? Nós queremos saber o número de bits necessários para representar esses endereços aqui. Esse número de bits vai ser o mesmo número de bits do MAR. A questão não pergunta qual é o tamanho do MAR, mas seria o tamanho dele também, porque o MAR guarda um endereço da memória. Então, vou chamar aqui de MAR para responder essa pergunta aí, que é o tamanho de cada endereço, o número de bits de cada endereço. O MAR, então, vai ter um comprimento de logaritmo de 2K na base 2. Preciso colocar tudo em potências de 2, porque a base é 2. Então, eu vou ter logaritmo na base 2 de 2 vezes 2 elevado à décima, porque 1K é 1024, que é 2 à décima. Então, vai ser logaritmo de 2 a 11. Está na mesma base, então o tamanho vai ser 11 bits. Última pergunta. Qual é o valor do maior endereço da RAM? O maior endereço da RAM é 2K menos 1. Então, maior endereço, 2K menos 1. Se eu quiser um número, 2K vai ser 2048. Menos 1, 2047. Exercício 2. Uma memória RAM é fabricada com a possibilidade de armazenar um máximo de 256 kbits. Então, a capacidade dela é de 256 kbits. Cada célula pode armazenar 8 bits. Então, em uma linha dessa, nós temos 8 bits, que vão de 0 até 7. Qual é o tamanho de cada endereço e qual é o total de células que podem ser utilizadas na RAM? As perguntas estão relacionadas, porque sabendo o número de células, a gente identifica o tamanho do endereço calculando o logaritmo desse número. A capacidade de armazenamento desta memória é de 256 kbits. Então, cabem 256 kbits nela. Esses 256 vão ser o número de linhas que ela tem, ou o número de células, vezes a quantidade de bits por célula. Então, aqui essas células, vamos supor que elas vão de 0 até a célula n-1. Este n vezes 8 bits, porque eu tenho 8 bits por célula, dão 256K. É isso que eu estou dizendo, é essa a conclusão que eu tiro dessa informação aqui. Então, o número de endereços que eu tenho é 32K. Se eu tenho 32K endereços, ficou fácil eu saber o tamanho de cada endereço. Então, o tamanho de cada endereço, que é o tamanho do MAR, vai ser igual a logaritmo de 32K na base 2. 32 é 2 elevado à quinta. Então, vai ser igual a logaritmo de 2 elevado à quinta. 1K é 2 elevado à décima. Vezes 2 elevado à décima. Então, vai ser logaritmo de 2 elevado a 15 na base 2. Logo, o tamanho do meu MAR, ou o tamanho do meu endereço de memória,
é de 15 bits. Então, respondida a questão. Qual é o tamanho de cada endereço? 15 bits. Qual é o total de células que podem ser utilizadas na RAM? 32K células, porque eu tenho 32K endereços. Exercício 3. Uma memória RAM é fabricada com a possibilidade de armazenar um máximo de 512 megapalavras. Então, a capacidade dela é de 512 megapalavras. Cada célula pode armazenar uma palavra, que possui 32 bits. Então, cada célula tem 32 bits, que vão do bit 0 até o bit 31. E uma palavra tem 32 bits. Então, cada célula armazena uma palavra. Pergunta-se, qual é o tamanho de cada endereço, o número de bits de cada endereço e a capacidade total da RAM em gigabytes? Bom, se a capacidade dela é de armazenar 512 megapalavras e cada palavra tem 32 bits, então a capacidade dela vai ser de 512 mega vezes 32 em megabits. 512 é 2 elevado à nona. E 32 é 2 elevado à quinta. Então a capacidade dela vai ser igual a 2 elevado a 14 megabits. Ele pediu a capacidade em gigabytes. Bom, relembrando a nossa escadinha, nós temos quilo, mega, giga e tera no andar de cima. A cada degrau que a gente sobe, a gente divide por 2 a décima. A cada degrau que a gente desce, a gente multiplica por 2 a décima. Nós queremos transformar de mega para giga. Então, nós queremos subir um degrau. Precisamos dividir isso aqui por 2 a décima. Então, essa minha capacidade vai ser igual a 2 a 14 dividido por 2 a décima em gigabits. Isso daqui vai ser igual a 2 a quarta gigabits. Um byte possui 8 bits. Então, de bit para byte, a gente precisa dividir por 8. Então, isso daqui vai ser igual a 2 a quarta dividido por 8, que é 2 ao cubo, gigabytes, que vai ser igual a 2 gigabytes. Então, a capacidade total da minha RAM é 2 gigabytes. E aí ele pergunta, qual é o tamanho de cada endereço? Bem, o exercício diz para a gente que ela armazena 512 megapalavras e cada palavra cabe em uma célula. Então, ela vai armazenar 512 megacélulas. Se ela tem 512 megacélulas, ela tem 512 mega endereços. Então, aqui esse último endereço é 512 mega menos 1. Então, o número de bits necessários para representar esses endereços vai ser logaritmo de 512 mega na base 2. 512 é 2 a nona. 1 mega é 2 a 20. Então, isso daqui vai dar 2 elevado a 29 na base 2, que vai ser igual a 29. Então, respostas do exercício, tamanho do endereço 29 bits, capacidade da RAM 2 gigabytes. Exercício 4. Um computador cuja memória RAM tem capacidade máxima de armazenamento de 2K palavras de 16 bits cada. Então, a capacidade total dela é de 2K palavras. Uma palavra possui 16 bits nesse caso. Logo, a capacidade de armazenamento dela, a gente já sabe que vai ser 2K vezes 16, que é 32 kbits. Deste parágrafo, a gente já tira isso. Possui um MAR e um MBR. Assumindo que cada célula armazena uma palavra, então cabe uma palavra nessa célula. Se uma palavra possui 16 bits, então cada célula vai ter os bits de 0 até 15.
Estamos preenchendo a nossa memória aí com as informações do enunciado. Qual é o tamanho desses registradores? Bom, o MAR vai armazenar o endereço da memória. Para sabermos o MAR, precisamos saber o número de bits necessários para representar esses endereços aqui. Para sabermos o número de bits necessários para representar, a gente precisa saber o número de endereços que a gente tem. Bom, a gente sabe que essa memória tem capacidade de 2K palavras. E ele disse que cada célula armazena uma palavra. Se cada célula armazena uma palavra, eu tenho 2K células. Então aqui as células vão de 0 até 2K menos 1. Então agora ficou fácil. O tamanho do meu MAR vai ser igual a logaritmo de 2K na base 2. 1K é 2 a décima. 2 a décima vezes 2, 2 a 11. Logaritmo de 2 a 11 na base 2, 11. Então o tamanho do meu MAR, 11 bits. Preciso de 11 bits para representar esse número aqui. Qual é o maior endereço dessa RAM em binário? Bom, eu preciso de 11 bits para representar esse endereço aqui. Esse endereço é o endereço 2047. 2047 em binário vai ser 11 números 1. Faz sentido, porque é o maior número que eu consigo representar com 11 bits. Se é o maior número que eu consigo representar com 11 bits, ele vai ter só algarismos 1. Então, o maior endereço é 2047, que vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números 1 na base 2. Aqui na base 10, né? Qual é a quantidade de bytes que nela pode ser armazenada? Capacidade, então, dessa memória. Já respondemos, né? Ela tem 32 kbits de capacidade. Ele perguntou em bytes, então eu só divido por 8. 4 kbytes de capacidade. Só falta responder o tamanho do meu MBR. Bom, o MBR ele armazena uma palavra de dados. Se uma palavra tem 16 bits, então o meu MBR possui 16 bits. Está respondida então a questão. MAR 11 bits, MBR 16 bits, maior endereço, esse número aqui, capacidade 4 kbytes. Exercício 5. Um computador possui MBR de 16 bits. Se o MBR tem 16 bits, então a palavra de dados tem 16 bits. Então, uma palavra possui 16 bits. E um MAR de 20 bits. Se o MAR tem 20 bits, então eu preciso de 20 bits para representar os meus endereços. Então, meu endereço vai do endereço 0 até o endereço 2 elevado a 20 menos 1. Sabe-se que a célula desse computador armazena 8 bits. Então, em cada linha, eu tenho 8 bits, de 0 até 7. Letra A. Qual é o tamanho do barramento de endereços? O tamanho do barramento de endereços vai ser o tamanho de bits que eu preciso para os endereços, que é o tamanho do meu MAR. Então, a letra A é 20. Letra B. Quantas células de memória são lidas em uma única operação de leitura? Bom, quando o nosso processador vai na nossa memória RAM, ele precisa buscar uma palavra de dados. Ele está dizendo para a gente que uma palavra de dados possui 16 bits e cada célula possui 8 bits. Se ele precisa buscar uma palavra de dados, então significa que nesse caso ele vai ter que buscar 2 células por vez, porque ele precisa de 16 bits e uma célula tem 8. Então, letra B, 2 células. Letra C. Qual é a capacidade da RAM? Capacidade vai ser 2 elevado a 20 vezes 8. Então, eu tenho 2 a 20 vezes 2 ao cubo.
2 a 20 são 1 mega. 2 ao cubo são 8. Então, são 8 vezes 1 mega, que vai dar 8 megabits, porque eu estou trabalhando na unidade de bit. Ou 1 megabyte. É uma memória RAM pequena. Sexto e último exercício. Um processador possui um MBR com capacidade de 32 bits e um MAR com capacidade de 24 bits. Bom, se o MBR tem 32 bits, então uma palavra tem 32 bits. E se o MAR tem 24 bits, então eu preciso de 24 bits para representar um endereço. Então, o último endereço que eu tenho aqui vai ser 2 elevado a 24 menos 1. Sabendo que em cada acesso são lidas 2 células de memória RAM, já tem uma informação importante. Por quê? Em cada acesso à RAM, o processador vai buscar uma palavra. Se ele está dizendo para mim que ele precisa buscar 2 células e uma palavra tem 32 bits, então cada célula tem 16 bits. Então aqui a célula vai de 0 até 15. E que o barramento de dados tem tamanho igual ao da palavra, pergunta-se: qual é a capacidade máxima de endereçamento do microcomputador? É só a gente olhar para o maior endereço que ele vai conseguir endereçar. O maior endereço que eu tenho aqui é 2 a 24. Então a capacidade vai ser 2 elevado a 24. Isso daqui é 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a quarta. 2 elevado a 20 é 1 mega. 2 elevado a quarta dá 16. Então, essa máquina tem uma capacidade de endereçamento de 16 mega. Ele consegue endereçar até o endereço 16 mega. Qual é o total máximo de bits que podem ser armazenados na RAM? Capacidade dela de armazenamento. Capacidade de armazenamento dela vai ser 16 mega, porque é o número de linhas que eu tenho, que é 2 elevado a 24, a gente já viu que é 16 mega. Vezes a capacidade da célula, que é 16. Para facilitar, eu vou colocar em megabytes. 16 bits são 2 bytes, então eu tenho uma capacidade de 32 megabytes de dados. C. Qual é o tamanho da palavra e de cada célula da minha máquina? O tamanho da palavra, a gente já viu que é 32 bits. O tamanho da célula, a gente já viu que é 16 bits. Então, a palavra 32 bits e célula 16 bits. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!